Bem-vindos ao Tudo é Economia. Tudo está mais caro. A forte subida dos preços coloca novas dificuldades a todos, mas tem especial incidência na indústria. Os preços da energia são uma questão-chave num setor que é grande consumidor de gás e de eletricidade e também, obviamente, de combustíveis. O Governo já anunciou novos apoios, mas será que são suficientes? Ou há o risco de algumas empresas sucumbirem a esta nova crise? É o que vamos tentar perceber com Rafael Campos Pereira, o vice-presidente executivo da Associação das Empresas de Metalurgia e Metalomecânica em Portugal. Muito bem-vindo e obrigado pela presença neste Estudo da Economia. Antes de mais, o anunciado acordo entre Portugal e Espanha para limitar os preços do gás e que ainda carece de aprovação final de Bruxelas é relevante para a indústria ou fica-se pela relevância política? Boa noite, é um gosto estar aqui. Começando por essa questão que é relevante, mas ainda há muita coisa por saber. Só uma precisão. Não é para conter o preço do gás. Na verdade, é para na conter formação do preço da eletricidade. E é apenas... O gás é usado para produzir eletricidade e, portanto, contendo ali o preço do gás, contém-se como objetivo o preço da eletricidade. Mas apenas numa das componentes e com um pressuposto de uma enorme eficiência energética. E, portanto, estes montantes de que se fala, que limitam o preço da eletricidade a 40, 50 euros o megawatt, são irrealistas e seguramente que ultrapassarão os 100 euros. Mas eu tenho alguma dificuldade em falar sobre um assunto em que não há informação de rigorosamente nenhuma. Nós não sabemos de que forma ao certo é que isto vai ser calculado o preço, não sabemos quem é que vai pagar, como é que vai ser pago, o que é que vai ser pedido em troca, etc. Portanto, essa questão, para já, ainda não é um assunto com a maturidade suficiente para nos poderes pronunciar. Mas vê como uma boa intenção ou é algo que, do ponto de vista prático, realmente pode vir a ter importância? Vejo como uma boa intenção que pode vir a concretizar-se e que se pode tornar em alguma coisa de importante, sem dúvida nenhuma. E congratulo-me pela iniciativa que foi tomada pelos governos de Espanha e Portugal. Parece-me importante. Agora, de facto, seria imprudente estar a pronunciar-me sobre uma coisa que ainda não há informação suficiente. A própria Comissão Europeia quer essa informação. Portanto. A própria Comissão Europeia. Desde logo uma questão é quem vai pagar a diferença, não é? Quem vai pagar essa diferença, obviamente. Eu suspeito que somos nós, ou como poderemos ser os contribuintes ibéricos, podem ser os contribuintes europeus, enfim, pode haver muitas soluções, não sabemos ainda. Que impacto está a ter este agravamento de preços num setor como o da metalurgia e metalomecânica, gigantesco consumidor de energia, não é? Vamos lá ver, o setor metalúrgico e metalomecânico é um setor relativamente heterogéneo, tem segmentos que são maiores consumidores de energia que outros. Nós consumimos não só eletricidade como gás natural, somos um consumidor relevante tanto de uma fonte de energia como da outra. Apesar de tudo, como lhe digo, há subsetores onde isso não pesa. Mas, por exemplo, na metalurgia pura, na fundição, nomeadamente, aí sim o peso da energia está a crescer. Está a ter impacto nas nossas empresas, sendo certo que, apesar de tudo, nós, setor metalúrgico e metalomecânico e no âmbito da AIMAP, fizemos algum trabalho de casa. E ao longo dos anos, desde 2011, que a Associação tem promovido a compra de energia em grupo e consegue, de facto, alguns preços competitivos e preços interessantes para o leque de empresas, que são sempre umas centenas, que aderem a essas iniciativas. Começámos a fazê-lo em 2011 na energia elétrica, a partir de 2014 também no gás natural. Mas mesmo assim, os preços estão elevados. Mas isto conseguiu durante estes anos conter a subida de preços, não só as empresas que aderiam, como também acabava por ser uma referência e as empresas, outras empresas do setor que não aderiam concretamente à iniciativa, apesar de tudo, também conseguiam preços semelhantes. Além de que aumentou muito a literacia, se assim podemos qualificar, a literacia das empresas relativamente a esta matéria. Porque, de facto, nós sabemos que as empresas portuguesas têm um perfil, grande parte delas, empresas de dimensão pequena ou média, e há uma série de matérias onde muitas vezes têm dificuldade em movimentar-se com facilidade até para conseguir melhores preços. Esta iniciativa conseguiu... numa área especialmente árida, não é? Árida e muito complexa. E, portanto, a iniciativa
teve também essa virtualidade de aumentar a literacia das empresas. E, para além disso, ao longo dos tempos, as empresas foram delegando na associação, um conjunto muito grande de empresas, delegando na associação esta responsabilidade. O que é que aconteceu e qual foi o peso muito importante no que diz respeito à energia elétrica e que nos está a ajudar, que está a ajudar muito as empresas até ao momento? Em 2021, a Associação conseguiu, na generalidade dos segmentos de consumo, um preço muito interessante, 55 euros o megawatt-hora, a parte comercial, sem contar com as tarifas de acesso. Entretanto, no segundo semestre, deu-se o grande aumento no mercado livre, mas a negociação que a AEMAP conseguiu fazer com as empresas fornecedoras permitiu que tivéssemos mantido este preço de 55 euros o megawatt até 30 de abril de 2022. Portanto, as empresas que aderiram nestes primeiros meses conseguiram pagar menos ainda do que em 2021. Mas, entretanto, por uma nova realidade, forte agravamento de preços. Mas, entretanto, houve algumas medidas, e eu não costumo ser meigo quando tenho de criticar, medidas do governo, seja ele qual for, do governo que esteja no turno, mas a verdade é que a possibilidade, a redução das tarifas de acesso, ou a prática eliminação das tarifas de acesso, permitiu que os preços tivessem baixado para as empresas que aderiram a esta iniciativa. Porquê? Porque mantiveram o preço, a parte comercial do preço, em 55 euros e, por outro lado, não deixaram de pagar a parte das tarifas de acesso. Acontece que, neste momento, a partir do dia 1 de maio, as empresas deixaram de poder beneficiar do preço de 2021. E agora estamos a falar em preços do mercado livre. E, portanto, estamos a falar em 180 euros, 190 euros. São agravamentos dramáticos, não é? Agravamentos que são praticamente o dobro do que as empresas pagavam no ano passado. E o quádruplo do que estavam a pagar nestes 4 meses. E que impacto isso está a ter na vida dessas empresas? Em primeiro lugar, é preciso ver que as empresas são empresas cada vez mais bem estruturadas e organizadas e têm que calcular o preço anual. E, portanto, o preço anual é a média que vão pagar neste exercício de 2022 e nestes primeiros 4 meses, a verdade é que pagaram menos do que no ano passado. E, portanto, a média anual vai baixar. Entretanto, podemos e devemos esperar. Há uma tendência já de algum aligeiramento destes aumentos dos preços e, portanto, e podemos também contar com outras medidas que venham a ser tomadas, nomeadamente que a ERSE já anunciou que o Governo vai voltar a mexer nas tarifas de acesso, o que vai permitir que haja tarifas negativas e, portanto, a crédito dos consumidores e, portanto, temos a expectativa de que isso possa conter estes aumentos. Mas a verdade é que, para já, a perspectiva que temos, aquilo com que temos que trabalhar, é um aumento significativo de quase 80% para as empresas, no que diz respeito à eletricidade. No gás natural, estamos a falar também de aumentos muito significativos. E estamos perante um agravamento dos custos com a energia, mas também das matérias-primas. De onde é que vem o maior impacto? Na maioria das empresas há algumas diferenças, poderá haver algumas diferenças, mas na maioria das empresas do setor metalúrgico e metalomecânico as matérias-primas têm mais impacto. Portanto, aí a questão até é bem anterior. Aliás, estes dois temas são os dois anteriores à guerra. Sim. A subida de preços começou sensivelmente a meio do ano passado. A subida de preços da energia foi no segundo semestre. Sim. Das matérias-primas, no primeiro semestre. Acontece que, portanto, nós já passámos um 2021 muito difícil no que diz respeito às matérias-primas. E em 2022 continua a ser difícil. A situação, em termos geopolíticos, agravou-se, em termos logísticos, agravou-se. Apesar de tudo, acredito que neste momento a tendência seja para também alguma redução dos preços. Quando fala de situação é difícil, quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que as empresas passaram períodos de grande dificuldade, não só
para poder comprar as matérias-primas, como para as poder encontrar. Não só o preço, como a sua falta no mercado. Portanto, as cadeias de abastecimento foram interrompidas. Houve situações em que empresas fornecedoras de matérias-primas enviaram comunicados aos seus clientes dizendo: estamos fora do mercado. Ou seja, não apresentavam sequer preço, não cotavam matérias-primas para vender às empresas. E isso tornou, de facto, a situação muito complicada. Mas deixe-me perceber, estamos a falar de quebra de atividade ou estamos simplesmente a falar de preços mais altos? Ou seja, neste momento as empresas estão a produzir menos, estão impactadas no seu negócio em que medida? Está a falar dos fornecedores de matérias-primas. Sim, estou. Dos fornecedores de matérias-primas, não só os preços aumentaram, como também houve dificuldades. Por exemplo, o fornecedor, o único produto, a única siderurgia existente em Portugal, a dado momento, suspendeu a sua atividade. Porquê? Porque a produção de aço essa sim, brutalmente, há um consumo brutal de energia e, portanto, não compensava. O que me acontece também noutros fornecedores, na China, na Índia, etc., no Japão, na Coreia do Sul, onde, de facto, se suspendeu a produção de matérias-primas. A situação agravou-se com a guerra e com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, agravou-se porque uma série de outras matérias-primas que são relevantes para a produção de ligas acabaram também por ter aumentos brutais e, portanto, impactaram muito nas nossas empresas. A verdade é que temos, desde o início, tentado aconselhar as empresas do setor metalúrgico e metalomecânico a tentar repercutir estes aumentos nos seus preços. E, de algum modo, isso tem sido feito, sendo certo... As empresas deste setor trabalham, sobretudo, para outras empresas. Estamos a falar, propriamente, de empresas que trabalham para o cliente final, não é? São empresas que trabalham, essencialmente, B2B, portanto, para outros players, para outras grandes empresas. Nós temos... Isto é obrigado à revisão de contratos? A revisão de contratos é possível. Nós sabemos que as cláusulas de força maior são impostas pelas grandes empresas, pelas empresas gigantescas. Nós estamos aqui a falar de PMEs ou, no máximo, mid-caps. E, portanto, normalmente não têm sequer possibilidade de impor esse tipo de negociação. As cláusulas de força maior aqui normalmente não são possíveis. Até porque, para além do mais, os seus clientes, esses sim, muitos deles são esmagadores, não é? Muitas das nossas empresas são fornecedoras de empresas do setor automóvel, da Volkswagen, da Mercedes, da Bosch, da Siemens, etc. E, portanto, estamos a falar de empresas gigantescas. Ao mesmo tempo, também, os nossos fornecedores, muitos deles são gigantescos. E, portanto, estamos assim um bocadinho ensanduichados. Mas a verdade é que, como lhe estava a dizer, nós somos um setor, já tinha dito várias vezes, aliás, que o setor é relativamente heterogéneo também no tipo de atividades. Nós fabricamos tecnologias de produção, fabricamos peças técnicas para várias indústrias, mas também fabricamos peças metálicas, artigos metálicos, consumo, tachos, panelas, cutelaria, etc., embalagens metálicas, máquinas, e, portanto, há aqui um... E, nesta altura, há empresas em dificuldades com esta situação? Seria impossível que não houvesse empresas em dificuldades com esta situação. Mas acho, apesar de tudo, como lhe estava a dizer, que as empresas estão relativamente estruturadas, são empresas com índices de capitalização de níveis bastante superior àquilo que é a média nacional e, portanto, nos restantes setores da atividade, e têm resistido nestes primeiros meses, e em 2021 também, e em 2020 também da pandemia, o número de insolvências foi absolutamente residual. Mas quando estamos a falar de dificuldades, estamos a falar do quê exatamente nesta altura? Há empresas, por exemplo, face a este agravamento de preços, que correm o risco de fechar portas? Tudo é possível. Há empresas que, eventualmente, e algumas empresas menos capitalizadas e mais endividadas, com as tendências inflacionistas e a inevitável subida das taxas de juros, podem vir a ter dificuldades nesse sentido, inclusivamente haver encerramentos. Mas a minha convicção e a minha expectativa é de que a generalidade das empresas vai resistir a esta crise, como também resistiu a outras crises, nomeadamente a de 2008, 2009 e, na sequência, durante o período da Troika, onde as empresas do setor metalúrgico e metalomecânico iniciaram uma trajetória que
praticamente mais do que duplicou as exportações numa década. Sim, tem sido um setor muito dinâmico até esta nova crise. Não, e em termos de exportações, hoje tenho os números, não podiam ser mais frescos, de março. Em março de 2022, o setor metalúrgico e metalomecânico exportou 1.983 milhões de euros. É o melhor número de sempre e foi um crescimento face ao período homólogo de 3%. Isto significa que as empresas estão a resistir e significa também que as empresas, apesar de tudo, estão a repercutir estes aumentos nos seus preços. Agora, o que sabemos também é que a possibilidade de repercussão dos preços, dos aumentos nos preços, não é infinita. Não é infinita, é limitada. E, portanto, são urgentes medidas. É urgente e achamos e consideramos que é muito bem-vinda esta vontade de se limitar o preço no âmbito deste acordo de Portugal e Espanha com a Comissão Europeia, quando ele se concretizar, mas mais ainda, e portanto gosto mais de falar naquilo que é concreto e palpável, naquilo que podemos avaliar, a eliminação das tarifas de acesso e agora a sua... elas já foram eliminadas e ainda assim o Governo vai mexer nelas no sentido de ser a benefício do consumidor e, portanto, a crédito do consumidor. Portanto, deduzo do que me está a dizer que os apoios que o Governo tem neste momento em curso a estes grandes consumidores de energia são insuficientes? Esses apoios são insuficientes e, nomeadamente, no caso concreto do setor metalúrgico e metalomecânico e dos tratamentos de superfície, por exemplo, que nem sequer foram abrangidos pela portaria que prevê alguns apoios. Mas estes apoios são insuficientes. Agora, a eliminação das tarifas de acesso, se confirmar aquilo que está previsto para o segundo semestre, poderá ser uma medida interessante que apoia bastante as empresas. Mas que outro tipo de medidas defendem? Ou seja, que expectativa tem em relação à ação do Governo perante esta crise? A medida mais importante, no que diz respeito às questões da energia, estas medidas, como lhe estava a dizer, da eliminação das tarifas de acesso e esta segunda parte, o reforço da eliminação, digamos assim, convertendo em valores negativos a favor dos consumidores, é uma medida muito importante e era uma expectativa que tínhamos. Mas eu diria que, neste caso concreto, mais do que acorrer com medidas pontuais para resolver uma crise mais ou menos conjuntural, nós temos que pensar, e essas são as nossas expectativas e aquilo que esperaríamos do Governo, medidas de longo prazo e medidas que sejam e que possam resolver os nossos problemas estruturais. Nesse sentido, o Portugal 2030 tem que ser canalizado no sentido de apoiar as melhores empresas e os melhores setores, nomeadamente o setor metalúrgico e metalomecânico. E nós até já temos dito o seguinte, o Governo, nomeadamente no que diz respeito à questão da TAP, goste-se ou não, e nós consideramos que a injeção de 3,2 mil milhões de euros na TAP é um desperdício de recursos, mas a verdade é que teve uma grande vitória política em Bruxelas, quando conseguiu ajudas de Estado desta dimensão para uma empresa. Se o Governo conseguiu fazer isto, que faça também com setores que são altamente competitivos e onde Portugal pode, ou que podem impulsionar o crescimento da economia portuguesa, onde pode haver criação de valor acrescentado. E, portanto, é isso que nós defendemos, que o Portugal 2030, já que o PRR foi uma oportunidade perdida, que o Portugal 20... Foi uma oportunidade perdida. Agora chegou o primeiro cheque, já dá como perdida a oportunidade. Dou a oportunidade para este efeito, para injeção destes fundos na dinamização das empresas e da atividade empresarial. Aí foi porque os recursos estão todos alocados ao Governo, estão todos alocados à parte pública e, portanto, aí considero que estamos a falar de uma oportunidade perdida e que não deve ser repetida no Portugal 2030. A transição energética é uma das prioridades dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Acha que não há nenhuma forma também neste âmbito, o dinheiro chegar às empresas? Na transição energética? No PRR? Está a falar no PRR? Há algumas verbas que estão previstas, não só para a transição energética, como também para a digitalização. Agora, o que me parecem é que são insuficientes. Isso parece-me que as verbas são insuficientes. Naturalmente que a transição energética também é importante. Mas agora, a verdade é que nós estamos agora, neste momento, a pagar um preço
por uma transição energética provavelmente precipitada nos termos e nas condições em que foi feita. Porque nós descarbonizámos rapidamente, muito bem, mas ficámos absolutamente dependentes das economias mais carbonizadas e menos democráticas. E, portanto, não me parece que o assunto tenha sido muito bem tratado. Nomeadamente, Portugal e os países do Sul foram muito fustigados na crise anterior pelo facto de terem sido pouco prudentes e que se terem endividado muito, mas se calhar também houve agora outros países no Norte que se expuseram demasiadamente em termos energéticos perante a Rússia, não é? E, portanto, é preciso aí que a Europa assuma de uma forma mais assertiva essa transição que ainda não se sabe muito bem como é que vai ser feita. Aliás, há avanços e há recusos e não há sequer uniformidade. A França tem uma estratégia, a Alemanha tem outra, entretanto os Estados Unidos estão a ver o que é que conseguem vender e, portanto, não há aqui, para já, coerência sequer nas estratégias dos principais países da União Europeia. Mas sentem que a transição energética é um fator de pressão sobre este setor da metalurgia e metalomecânica? É um fator de pressão sobre toda a economia, sobre toda a indústria, não tenho a menor dúvida que é. É verdade que nós estamos empenhados e comprometidos nesse sentido, queremos também fazer parte dessa solução, mas não deixamos de ter a noção de que nos está a ser exigido um esforço muito grande num curto espaço de tempo. Este disparo de preços pode pôr em causa novos investimentos por parte das empresas deste setor? As empresas deste setor têm um capital português ou capital estrangeiro, porque há muitas temos conseguido captar no país algum investimento estrangeiro, até porque o ambiente que se vive é um ambiente amigável e acolhedor do investimento estrangeiro. Nós temos, nomeadamente no eixo Braga-Aveiro, um conjunto de universidades que trabalham muito próximas da indústria, um centro tecnológico de excelência, que é o CATIM, centros de formação, nomeadamente o Sem Fim, que apoiam muitas empresas, e isso, para além de outras razões que são transversais ao país, tem contribuído para investimentos. Eu devo dizer que o estado de espírito das empresas continua a ser um estado de espírito otimista e positivo. Até janeiro, eu, quando perguntava às empresas, e eu ando permanentemente junto às empresas, perguntava-lhes qual era o maior problema, mesmo depois daqueles aumentos brutais do custo da energia, das matérias-primas, as empresas diziam que o principal problema que tinham era a dificuldade em encontrar recursos humanos para preencher os postos de trabalho. Ainda falar consigo. E o segundo era o absentismo causado pela Covid. E só depois é que vinham. Neste momento admito que as coisas estejam um bocadinho baralhadas, porque até a percepção é um bocadinho assustadora. E as empresas, como os gestores das empresas, como qualquer um de nós, de facto, nesta altura estão muito inquietos, não só com o aumento dos preços, como com as tendências que observam. E, portanto, neste momento, se calhar as coisas estão já mais equilibradas. Mas continua a ser uma preocupação muito grande a contratação de recursos humanos. Dentro dos impactos que referi há pouco, o emprego está também a ser impactado? Ou seja, as empresas estão a manter o número de trabalhadores? As empresas estão a querer aumentar o número de trabalhadores e não conseguem. Portanto, a esquezzez de mão de obra é também um problema como noutros setores? Continua. Nós temos um problema demográfico e temos um problema cultural. E, obviamente, que nós temos que estar preparados, e a questão da digitalização é relevantíssima também por isso. Porque a nossa economia e o nosso setor, muito em particular, tem evoluído cada vez mais um setor de valor acrescentado e de mão de obra mais qualificada. Até porque há muitos postos de trabalho que as novas gerações não estão disponíveis para preencher. E, portanto, nós precisamos de facto, tornar mais apetecível e mais atrativo o nosso setor, criar a percepção desta evolução do nosso setor ao longo dos últimos anos. De facto, somos um setor que não compete por preços baixos e compete cada vez mais nos campeonatos do valor acrescentado, nos segmentos mais sofisticados. Bons salários, portanto, é disso que está a falar. Estamos a aumentar substancialmente os salários.
Estamos a aumentar substancialmente os salários. Entre outras coisas, o Governo começa esta quarta-feira a discutir com os parceiros sociais um acordo de rendimentos. Será ainda o início de uma discussão que se prevê longa. Neste contexto, entendem que é possível melhorar os salários em Portugal? E que este acordo de rendimentos será decisivo para isso? Ou é o acordo de competitividade e rendimentos. Não é? Mas a nossa competitividade não é, neste momento, ainda não é conseguida graças à produtividade. E nós temos que incrementar a produtividade. Temos que refletir em conjunto e o país tem que aferir melhor e temos que tirar esse elefante que está no meio da sala, mas que ninguém o vê. Porque ninguém fala, ninguém mede a produtividade em Portugal. E há essa dificuldade. Nós temos que dominar melhor o assunto e temos que investir em fatores que possam potenciar o aumento da produtividade. Aumentando a produtividade, os salários irão aumentar ainda mais seguramente. Se não aumentarmos a produtividade, nós não conseguimos redistribuir os ganhos, porque não existem. Portanto, vê com, não diria otimismo, mas vê com realismo a possibilidade de haver uma melhoria global de salários em Portugal. E eu vejo, com realismo, vejo isso como uma inevitabilidade. Terá de ser esse o caminho. Mas temos de aumentar a produtividade. Temos todos de contribuir nesse sentido. Temos que investir fortemente nesse sentido. O Portugal 2030 também aí pode ser relevante. Nós temos que dar às nossas empresas mais condições e aos seus colaboradores mais condições para que isso possa vir a acontecer. Rafael Campos Pereira, muito obrigado pela presença neste Tudo é Economia. Muito obrigado, Miguel.